Boa tarde, para mim é um prazer estar aqui com a Gisélia para fazer esse trabalho. Então, eu sou a Silvia, eu sou psicóloga, eu já atuo na área organizacional há mais de 20 anos. Sempre trabalhei com pessoas, com organizações, com empresa e principalmente na área de pessoas. Recrutamento, seleção, treinamento. Eu já venho há algum tempo, não só na prática, mas também estudando e ensinando, pois eu trabalhei por vários anos em vários cursos de psicologia e justamente trabalhando nessa disciplina, a área voltada para recursos humanos, voltada para a pessoa nas organizações, nas empresas, nas instituições. A minha formação é em psicologia, as minhas pós-graduações são na área de administração de empresas, na área de criatividade e inovação voltada para as organizações de negócio e também no desenvolvimento e foco em liderança. Atualmente, eu atuo como consultora de psicologia organizacional do trabalho e atendo com a parte de orientação de carreira e recolocação profissional. Todas as duas são importantes. Quando nós buscamos o profissional no mercado de trabalho ou desenvolvemos ele dentro da empresa, nós avaliamos tanto as soft skills quanto as hard skills. Uma universidade no Vale do Silício trouxe para o Fórum Econômico Mundial do ano de 2019 que no futuro as habilidades que prevalecerão serão as soft skills, porque são habilidades comportamentais. Mas hoje nós já vemos que isso é muito importante. Não só as habilidades comportamentais, como também as habilidades técnicas, que são as hard skills. Nós que trabalhamos com RH na área de recrutamento e seleção de pessoas, nós avaliamos ambas, pois todas elas são importantes. Geralmente o currículo já traz as hard skills. E quando nós fazemos uma entrevista por competência, quando nós trabalhamos uma seleção de pessoas por competência, nós avaliamos, né, e diagnosticamos quais são as soft skills desse candidato, através de testes psicológicos, através de avaliações, através de entrevistas por competência, para nós entendermos quais são as habilidades comportamentais desse candidato, que é muito importante para as empresas hoje, como a comunicação, o espírito de liderança, o trabalho em equipe, o respeito, o comportamento adequado, a postura profissional, tudo isso são soft skills, e é aquilo voltado para a competência, o relacionamento e o comportamento do indivíduo no ambiente de trabalho. No passado, nós até não tínhamos, mas hoje, de uns anos para cá, nós trabalhamos com a gestão por competências e, consequentemente, a entrevista e a seleção por competência. A entrevista é uma ferramenta que nós usamos no processo de seleção de pessoas, onde nós, quando usamos a entrevista por competência, nós identificamos o CAR do candidato. O que seria esse CAR? O contexto, a ação e o resultado. Quando eu investigo eles com alguma pergunta sobre o CAR, que é uma pergunta que eu faço para identificar uma competência, principalmente um soft skill, eu quero entender na resposta do candidato qual é o contexto que ele traz, qual foi a ação que ele teve e qual foi o resultado que ele obteve. E quando ele me traz isso, eu consigo identificar se ele realmente conseguiu ter uma liderança participativa, se ele conseguiu ter uma comunicação, se ele atingiu um planejamento estratégico, se ele conseguiu se relacionar de uma forma respeitosa, cuidadosa com seus colegas de trabalho. Então, através tanto de avaliação psicológica quanto de entrevista por competência, nós conseguimos identificar as soft skills. Muito interessante essa sua pergunta, por quê? Olhando para o mercado de Sinop, eu que já estou em Sinop há 10 anos, fazendo recrutamento e seleção, avaliando o desempenho de pessoas, na verdade, a gente não está nem olhando tanto para hard e soft skill, a gente está, quando encontra candidato, a gente às vezes até tem que fazer vista grossa, mas todas as duas são importantes. A nossa grande desafio é entender a soft skill. Por quê? A hard, você fazendo um teste de computação, você pedindo para ele desenhar uma planilha do Excel, pedindo para ele montar, entregando alguns dados, é bem mais fácil do que você entender se ele é uma pessoa resiliente, se é uma pessoa que tem um comportamento adequado do mercado de trabalho, se ele se relaciona bem. Então, nesse processo, muitas vezes, para a gente entender, eu, Silvia, né, nas empresas que eu atendo, geralmente eu faço dinâmica de grupo para ver qual vai ser a reação dessas pessoas perante os outros candidatos e até mesmo seus concorrentes. Através de uma entrevista por competência, hoje eu vejo que o grande desafio é mais entender e buscar as soft skills do que as hard skills, porque a hard skill é muito mais simples, é você identificar se tem um curso de informática, identificar se a pessoa tem um conhecimento financeiro, e já na soft skill você precisa entender se essa pessoa é uma pessoa que tem integridade, uma pessoa de confiança, uma pessoa resiliente, que sabe se comunicar e até mesmo se relacionar com pessoas dentro do ambiente de trabalho. No passado, a gente nem estaria avaliando as soft skills. É de uns anos para cá que percebeu-se e viu-se a importância de também conhecer o lado comportamental do candidato. Então, desde a nossa fase da escola,
é importante a gente já ir desenvolvendo as nossas soft skills. Por quê? Nós já nos relacionamos com os colegas de trabalho, nós nos relacionamos com o nosso professor. Então, qual é a diferença de se relacionar com o professor do que se relacionar com o seu líder dentro do ambiente de trabalho? Muitas vezes, quando eu vou entrevistar um candidato, que é o primeiro emprego, eu não tenho como identificar como ele era no ambiente de trabalho. Aí eu investigo como ele era dentro da sala de aula do ensino médio, por exemplo, como que ele fazia os trabalhos em grupo, se ele gostava de apresentar um seminário, se ele tinha facilidade, então é porque ele sabe falar em público, ele tem um poder de comunicação maior, como ele se relacionava com os colegas e com os professores, né? Qual era o grau de comprometimento dele com a entrega das tarefas, com as notas, se ele ficava de recuperação. Então, quando eu entendo o comportamento dele dentro da sala de aula, principalmente no ensino médio, eu vou entender como ele vai se desempenhar dentro do ambiente de trabalho. Então, é importante que nós já comecemos a trabalhar desde a idade da adolescência, que é quando o ser humano está se formando para a vida adulta, para que ele entenda e saiba quais são as suas soft skills que são mais prevalentes, quais são aquelas que ele precisa desenvolver, principalmente quando ele passa por um processo de orientação vocacional e ele define qual a carreira, a profissão que ele quer buscar. Então, independente de uma ou de outra carreira, ele vai precisar ter algumas soft skills diferenciadas das outras. Então, nesse contexto, dentro das empresas, elas procuram desenvolver isso, né, com os seus colaboradores, dentro do processo de treinamento, desenvolvimento. Hoje as empresas estão focadas em desenvolver as pessoas, porque ela tem um grande desafio que é manter as pessoas que ela consegue trazer do mercado de trabalho para poder desempenhar suas funções, e para conseguir manter esse colaborador, ela precisa oferecer treinamentos, capacitação, desenvolvimento, e principalmente na área de comportamento humano. Por quê? Porque treinar alguém para ser um digitador, para ser uma pessoa que vai conseguir desempenhar uma área da tecnologia da informação, é muito mais fácil do que você desenvolver uma pessoa que talvez não tenha uma resiliência, que não tenha uma forma de se comportar mais respeitosa, que não seja uma pessoa que se adeque à cultura da empresa. Então, nesse processo, é mais fácil você treinar alguém para aprender a usar um PBX do que para deixar de ser agressivo. E ser agressivo é uma soft skill, que ele precisa trabalhar para que ele possa desenvolver isso e deixe de ser agressivo e seja mais humilde. Então, nesse processo, hoje, a gente sabe que é importante, desde o começo, já desenvolver as soft skills, independente se esteja no mercado de trabalho ou não. Em se falando de liderança, primeiro que é uma área, né, do mercado de recursos humanos, principalmente no mercado de trabalho, que está bem difícil da gente contratar e trazer. Geralmente as empresas estão desenvolvendo pessoas que têm um perfil de liderança para que assumam os cargos de liderança dentro da empresa. Por que essa dificuldade? Porque as pessoas estão tendo muita dificuldade de lidar com os comportamentos do ser humano, principalmente os adultos jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que não estão muito preocupados com as soft skills. Então a liderança hoje, quando se fala em desenvolver pessoas que tenham perfil de liderança para se tornarem líderes, hoje o grande desafio das empresas é desenvolver as suas soft skills. Por quê? Muitas vezes ele nem precisa ter as hard skills para ser um líder, pois ele conseguindo ser um bom líder, que consiga enxergar nas pessoas que ele vai contratar as hard skills para desenvolver todo o processo de planejamento estratégico, todos os resultados da área que ele esteja como líder, ele nem precisa ter as hard skills, ele tenta as soft skills para trazer as melhores pessoas, para desenvolver as melhores pessoas, para desenvolver um trabalho em equipe e que ele consiga coordenar a diversidade, né, de pessoas, a diversidade de comportamentos, ele é imprescindível que as soft skills sejam bem desenvolvidas nesse líder. Isso. Muito importante, gostei muito dessa pergunta. Por quê? Na verdade, o profissional da área de ciências contábeis, o foco deles é muito grande nas hard skills. Então, o que seriam as hard skills de um profissional de ciências contábeis? Hoje, se eu for contratar um analista contábil ou um contador, o que eu busco enquanto hard skill? Eu vou buscar um conhecimento de contabilidade, tributário, fiscal. E isso é fácil, você aplica uma prova, ele vai se sair bem ou não. Essa pessoa tem que gostar de números, tem que ser uma pessoa organizada, né? Agora, quando se fala das soft skills, até mesmo quando a pessoa vai buscar um curso de ciências contábeis ou a área contábil em geral, ele é uma pessoa mais voltada para as hard skills. É uma pessoa, geralmente, que não é muito voltada para pessoas e para comportamento. Então, o desafio dele de desenvolver isso é muito grande. Essa pessoa precisa buscar estar lendo bastante sobre desenvolvimento interpessoal. Essa pessoa que é da área contábil, ele precisa estar agregando valor na sua profissão. Por quê? A parte técnica da área contábil, ele tem na formação que ele faz de ciências contábeis ou qualquer uma outra. Agora, a área comportamental, ele precisa desenvolver isso sozinho, autodidata, através de livros, ensino EAD, ou buscando apoio mesmo de coaches, de psicólogos, né, de uma
terapia, de um acompanhamento, de uma orientação psicológica, até mesmo de um aconselhamento psicológico, porque às vezes ele precisa falar em público, ele precisa apresentar, então ele precisa desenvolver essas habilidades que são habilidades pessoais, comportamentais, que são as competências comportamentais. E geralmente, se ele não buscou uma área que é de pessoas, é porque ele pode até ter dificuldade, e é o que a gente vê muito, né? Hoje, a experiência que eu tenho desde 1993, contratando pessoas, é que quanto mais as pessoas têm uma formação técnica, a área de exatas, a área de números, menos ela vai ter habilidades das soft skills que são comportamentais. Quanto mais ele é da área técnica, mais hard skills ele vai ter. E que é o inverso. Hoje, quando eu trabalho, por exemplo, eu sempre trabalho com curso de psicologia, eu peço muito para os alunos de psicologia que querem ir para a área organizacional, que querem trabalhar com RH, procurar desenvolver as hard skills. Por quê? A soft skill ele aprendeu por 5 anos no curso de psicologia. As hard skills, que é informática, que é números, que é Excel, que é entender de um orçamento, que é montar um planejamento, fazer um cronograma de resultados para apresentar do custo de uma contratação de pessoas ou de um treinamento, muitas vezes ele não tem. Então, para a área né, de ciências contábeis, para o analista contábil e contador, ele precisa buscar sim, porque ele precisa ter um equilíbrio entre as hard skills, que para ele já domina, por conta do ensino, da formação profissional que ele fez, mas ele precisa buscar equilibrar essas soft skills, porque a empresa vai cobrar dele trabalho em equipe. Hoje nós temos um jargão na área de recursos humanos que é: admite-se por competências técnicas, mas demite-se por relacionamento, por comportamento interpessoal. Então, tanto as hard skills quanto as soft skills são muito importantes hoje no ambiente de trabalho. E as áreas de RH estão cada vez mais se especializando para conseguir identificar qual o melhor candidato, qual está mais preparado, mais próximo do perfil que aquela empresa ou aquela função necessita. Sim, então, para a gente finalizar, né, sobre esse assunto, hard skills e soft skills, que são meramente dois termos em inglês que significam competências técnicas, que são hard skills, e competências comportamentais, que são soft skills. Então, a gente sabe que cada vez mais o mundo está se tornando tecnológico, a gente está vendo a velocidade da mudança muito rápida, robotizando cada vez mais, impressora 3D. Só para vocês terem uma ideia, há uns 2, 3 anos atrás, o Vaticano, ele concedeu a licença para um aplicativo de confissão para a Igreja Católica. Então, assim, como é que será você confessar para um robô, padre? Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque nós precisamos, cada vez, nós estamos evoluindo cada vez mais nas nossas competências técnicas, nós estamos evoluindo cada vez mais na informática, na tecnologia, e nós estamos esquecendo das competências comportamentais, que é a nossa consciência, que é o sentir, que é a consciência, você ter consciência que você é alguém, que você tem sentimento. Então, eu vejo que o robô não vai substituir, não tão cedo o robô vai substituir o ser humano, porque ele não vai ter, o computador não vai ter como sentir. Hoje ele pode fazer, dizem que em 2049 vai ter um computador que ele vai saber mais do que toda a população junta, mas não tão cedo esse computador vai sentir, ele vai amar, ele vai abraçar, ele vai sorrir, ele vai chorar, ele vai ter alegria, ele vai comemorar o sucesso. Então, cada vez mais é importante a gente valorizar e desenvolver as nossas soft skills, que são as nossas competências comportamentais, e dentre elas o nosso equilíbrio emocional, né, o nosso ser e não ter. As pessoas estão ficando cada vez mais doentes porque elas querem ter, elas estão cada vez mais focadas no buscar, o capitalismo nos leva a isso, e cada vez menos olhando para dentro de nós, entendendo quem nós somos, o que nós queremos, né? E para isso nós precisamos nos conhecer. E quando nós nos conhecemos, nós identificamos quais são nossas habilidades comportamentais, o que faz nós nos relacionarmos com os outros e conosco mesmo, o que me faz feliz. Então, nesse sentido, cada vez mais eu sempre oriento as pessoas que me acompanham, que estão comigo através de orientação e aconselhamento psicológico. Desenvolva, habilite-se cada vez mais a ter as suas soft skills, as suas habilidades comportamentais, as suas habilidades emocionais bem trabalhadas, porque você vai se conhecer, você vai ter seu equilíbrio, você vai saber o que é melhor para você, e as técnicas, não que elas não sejam importantes, mas você pode buscar, você pode fazer um curso, você pode fazer uma formação. Então, foque em você, olhe para você como ser humano, desenvolva as suas soft skills, porque cada vez mais você vai ter controle de quem você é e buscar cada vez mais a sua felicidade.